Protagonismo negro na história do Brasil. Nós vamos recuperar algumas pessoas, homens e mulheres, que viveram no Brasil do século XIX, do século XX, e que podem ser consideradas pessoas além do seu tempo, pelo ineditismo das suas ações, pelo seu protagonismo. Embora muitas dessas pessoas estejam ainda na invisibilidade histórica. E como uma das finalidades desse canal é dar visibilidade, é trazer outros olhares sobre a formação social, política e econômica desse país, é que nós vamos apresentar essas pessoas que estamos denominando de protagonismo negro na história do Brasil. Madame Satã. Já ouviram falar? No dia 25 de fevereiro de 1900, nasceu João Francisco dos Santos. Conta a história que era neto de Pilama Brasília Cazu, uma escravizada doméstica do casal Manuel Damião e Rosa Damião dos Anjos. O filho do proprietário, de nome Francisco Damião, se envolveu com a escravizada Cazu. Daí nasceu Manuel Francisco dos Santos, pai de Madame Satã. Manuel, em viagem pelo sul de Pernambuco, acabou conhecendo Firmina dos Santos, também descendente de escravizados. O casal teve muitos filhos e, após a morte de Manuel, a situação na fazenda mudou e ela foi expulsa pelos parentes do marido falecido. Quando João tinha 7 anos, sua mãe foi obrigada a se separar do filho, ou de acordo com relatos de Madame Satã, ele foi trocado por uma égua do vizinho, o comerciante de cavalos Laureano, para que a recém-viúva tivesse condições de alimentar os outros 16 filhos. Laureano, por sua vez, prometeu que se responsabilizaria pela educação da criança. Quase duas décadas após a abolição, a promessa de estudo que Laureano fez à família acabou descumprida. E o então João trabalhou como uma espécie de escravizado na fazenda de seu proprietário, limpando e alimentando os cavalos. Mais tarde, fugiu para o Rio de Janeiro, com uma senhora que também lhe prometera uma vida melhor. No entanto, ao chegar na antiga capital da República do Brasil, viu-se novamente obrigado a trabalhar como faxineiro, cozinheiro, carregador e tudo mais. A Beatriz Mocinha Costa, apelidada de Dona Felicidade, o ordenasse. Aos 13 anos, empreendeu uma nova fuga e conquistou sua liberdade na marra. Foi vendedor ambulante, garçom, dormiu em caixas de feiras e sonhou ser artista. Caiu na malandragem, treinado por um dos maiores capoeiras da época, Sete Coroas, que fazia parte de um grupo que incluía Miguelzinho, Camisa Preta, Saturnino, Gavião Preto da Saúde e Meia-Noite, líderes das freguesias da cidade do Rio. Sua grande escola foi as ruas. Preto e pobre, aos 23 anos, João era conhecido na época como Caranguejo.
da Praia das Virtudes, por conta de seu potente soco de esquerda e por frequentar a Praia das Virtudes, também chamada de Praia do Calabouço, Praia dos Nus ou Praia das Cuecas. O primeiro lugar fixo em que Madame Satã viveu, no Rio, ainda usando o nome João e antes de ganhar fama, foi a Rua Moraes Vale 25, travessa da Rua Joaquim Silva, na região conhecida até hoje como Beco do Rato. Foi ali que conheceu Maria do Carmo Miranda da Cunha, a quem chamava de Bituca, e que anos depois se transformaria na cantora de renome internacional Carmen Miranda. Aliás, uma das principais inspirações para as performances que passaria a realizar. Figura conhecida no centro do Rio de Janeiro, Madame Satã era chamada de boneca e travesti. Lutava por seus direitos e cuidava das prostitutas, das bichas, dos moleques da Lapa, para que não sofressem perseguições. Também dirigiu uma pensão na Rua Conde Lage, número 40, onde travestis e prostitutas se reuniam e recebiam clientes. Adotou 5 filhas de criação e chegou a ser presa por abrir a tal pensão, acusada de cafetinagem. Foi convocada à delegacia para testemunhar, apanhou e acabou revidando. Acabou inocentada pelo crime que motivou a sua intimação, mas pegou 1 ano e meio de pena pela agressão. Lembra que ela tinha um belo soco de esquerda. Madame Satã respondeu a um processo no artigo 155 do Código Penal no ano de 1949, por aplicar, abre aspas, o golpe do suadouro, que era furto da vítima no ato sexual. Quando sumiram 1.400 cruzeiros de Ragagás Viana, um dos clientes dela. Junto com seus parceiros, Aristóteles de Jesus, vulgo Eros Volúcia, e Vantuir Gonçalves de Oliveira, vulgo Kikita, foi condenada a 2 anos e 6 meses de reclusão. Outro fato desconhecido sobre sua vida foi a fuga para São Paulo, após uma perseguição policial. Foi parar em Araçatuba e trabalhou numa fazenda de café, tornando-se uma espécie de escravizada por dívidas. Conseguiu, entretanto, fugir e retomou ao Rio de Janeiro e a sua querida Lapa. Embora fosse pernambucana, de Glória do Goitá, Madame Satã virou arquétipo da chamada malandragem carioca. Em entrevista concedida ao jornal O Pasquim, no ano de 1971, afirmou que costumava brigar com agentes da polícia, pois não tolerava o tratamento que dava às pessoas em geral, tornando-se ainda mais violenta quando se tratava de pobres, negras e homossexuais, 3 identidades que ela própria acumulava. Somado a esses 3 marcadores sociais, o fato de ser analfabeta a limitava, fazendo com que se submetesse a subempregos e a vida marginal. Foi exímia cozinheira, segurança de casas, de diversão e grande foliã. Na boemia, conviveu e fez amizade com muitos artistas que integraram a chamada Era de Ouro do rádio, entre os quais Francisco Alves, Noel Rosa, Orlando Silva, Vicente Celestino, Aracide Almeida e Sara Nobre.
e iniciou na carreira artística. Envolveu-se numa briga com o popular compositor e cantor de samba, Geraldo Pereira, que terminou de maneira trágica. Atingido por um soco de Madame Satã, o compositor bateu a cabeça no meio-fio. Foi levado ao hospital, mas não sobreviveu. No julgamento, porém, Madame Satã foi absolvida. Nos seus 76 anos, passou mais de 27 na prisão, cumprindo pena por 26 processos diferentes. Coragem e inconformidade faziam parte de sua personalidade. Não foram poucas as vezes em que foi para o xadrez por desacato. Isso quando não partia para a violência física que resultou no assassinato de um policial em 1928. Desordeiro, pederasta passivo, usa duas sobrancelhas raspadas e adota atitudes femininas, alterando até a própria voz. Não tem religião alguma, fuma, joga e é dado ao vício da embriaguez. Exprime-se com dificuldade, intercala em sua conversa palavras da gíria de seu ambiente. É de pouca inteligência, não gosta do convívio da sociedade por ver que esta o repele, dado aos seus vícios. É visto sempre pederasta, é visto sempre entre pederastas, prostitutas e proxenetas e outras pessoas do mais baixo nível social. Inteiramente nocivo à sociedade. É essa a descrição de Madame Satã, que consta no registro de 1932, encontrado num dos processos respondido por ela durante a sua vida. Satã alegava ter convivido com muitos presos políticos na cadeia, entre eles Luiz Carlos Prestes, a quem considerava um exemplo de espírito igualitário por desprezar quaisquer tipos de regalias. Madame Satã é a primeira travesti artista do Brasil. Apesar de reservar os momentos de feminilidade para o palco, lapidando com cuidado sua fama, entre aspas, de macho e brigão, numa época em que não se admitia e se reprimia fortemente esse tipo de identidade. Costumava se apresentar como uma saia vermelha em teatros da Praça Tiradentes, interpretando um número que se tornou um clássico em seu repertório com a música Mulher de Besteira. Seu grande sonho era criar uma versão brasileira para a sua diva, Josephine Baker. E para isso usava o nome Mulata do Balacochê. Até mesmo a história de como nasceu a alcunha de Madame Satã é ambivalente. Em 1938, ela foi convencida por amigos a participar do concurso de fantasia do bloco Caçadores de Veados, no Teatro República. Com capa, máscara e lantejoulas, criou uma roupa inspirada nos morcegos de sua terra e acabou levando o primeiro lugar na disputa, ganhando um rádio e um enfeite de parede. Passaram-se os dias e numa noite em que conversava com suas amigas travesti no passeio, próximo à Cinelândia, o grupo foi levado à delegacia de polícia por vadiagem. Chegando lá, o delegado pediu o nome das moças e, como o João se recusava a fornecer qualquer tipo de identificação, o funcionário acabou reconhecendo-a
como a vencedora do concurso das bichas. Há quem diga ainda que ela teria associado a fantasia do filme Madame Satã, é, Madame Satã, de Cecil DeMille, que estreara no Brasil em 1931, e assim batizou-se com o nome da companhia que a acompanharia até o túmulo. Madame Satã foi uma personagem difícil de classificar. Negra e pobre, ela se tornou uma figura tão emblemática quanto complexa, ao misturar virilidade com homossexualidade e muita arte nos carnavais e espetáculos de que participou. Seu reconhecimento foi, porém, tardio. Em 1974, 2 anos antes de sua morte, participou da peça Lampião no Inferno, vivendo Satã ou Satanás, ao lado de duas atrizes iniciantes, Elba Ramalho e Tânia Alves. Na época, era seu nome que aparecia com destaque nos cartazes e circulavam anunciando a montagem. Nesse mesmo ano, foi produzido um filme a seu respeito, A Rainha Diaba, de Antônio Carlos da Fontoura. Ela foi filha de santo de Joãozinho da Gomeia, dono de um terreiro de candomblé de Angola, na cidade de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Afirmava ter a proteção de espírito e um dos pseudônimos que usava era Tambantabá, já, nome de uma planta sagrada e de uma entidade caboclo. Madame Satã faleceu de uma pneumonia em 1976. Pouco antes de sua morte, o jornalista Jaguar e outros amigos a encontraram internada como indigente no hospital de Angra dos Reis. Nessa época, tentava levar a vida como cozinheira, fazendo pratos para festas e casamentos. Seu último desejo foi cumprido. Ela foi enterrada com seu chapéu Panamá e 2 rosas vermelhas sobre o caixão. Seu pós-morte foi marcado por alguns acontecimentos significativos. O primeiro foi a inauguração, em 1983, de uma danceteria em São Paulo batizada de Madame Satã Night Club, local de encontro de grupos alternativos da cena underground da cidade e combatentes da ditadura militar. Em 2001, foi produzido o filme Madame Satã, de Karen Anzous. Em 2009, houve a estreia de uma peça de teatro sobre sua vida, com texto e direção de Marcelo de Barros. Em 2014, a companhia de teatro Crespos produziu uma peça sobre a personagem chamada Cartas a Madame Satã ou Me Desespero Sem Notícias Suas. Em 2019, foi publicado As Valentias de Madame Satã, poesia de Cordel de Vito Alvim. Então, como podemos notar, Madame Satã foi uma pessoa além do seu tempo. Se hoje as pessoas que se autodeclaram ou que se identificam como homossexuais, transexuais, que incorporaram essa identidade, são perseguidas, são discriminadas. Imaginem na época em que viveu Madame Satã. E dessa trajetória de vida que nós lemos aqui, depreende-se a
condição do homem, da mulher, do homossexual, do travesti, negro, negra. Desdobra-se também as permanências advinda do sistema escravista. 2 ou 3 momentos aqui nós lemos que Madame Satã viveu muitas vezes na condição de trabalhador, trabalhadora, na condição similar à escravidão, explorada seja no meio urbano, seja no meio rural, trabalhos correlatos ao trabalho escravo, ainda é uma realidade no Brasil, sobretudo afetando os afrodescendentes. Na nossa opinião, Madame Satã foi uma protagonista afro-brasileira, uma pessoa além do seu tempo, que, malgrado toda marginalizada, toda a marginalidade que sofreu, depois de sua morte, foi reconhecida por pessoas sensíveis, que deram uma outra versão à sua trajetória de vida.